Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Você é um abençoado, você é uma abençoada. Hoje, no Coisas para se Pensar, né? Falei ontem, né, em algumas postagens. A pergunta era se Jesus era bonito. E a palavra de Deus em Isaías 53, capítulo 1 em diante, fala que Jesus não tinha aparência nenhuma de beleza, né? E por que eu quero trazer à tona esse tema, né? É um tema entre aspas, temas, né, sem expressão nenhuma. Qual é a diferença entre saber se Jesus era bonito ou não? Mas eu quero abordar justamente esse ponto, porque muitas das vezes nós crescemos, né, com aquela ideia de que Jesus é dos olhos clarinhos, dos olhos bonitos, com a barba bonita, o cabelo que parece aquela coisa linda, angelical ali, que chega a reluz. E muitas das vezes né, não é isso. A Bíblia fala, a Bíblia nos relata sobre que Jesus não tinha aparência alguma, muito pelo contrário, ele era desprezado, né? Ele era desprezado por conta da sua aparência, né? Porque a missão de Deus e de Jesus, no caso, não era que as pessoas dessem ouvido a ele por conta da sua aparência, entendeu? Ele veio na condição de ser humano e não queria que, acredito eu, que não queria que as pessoas acreditassem, dessem crédito nele por uma boa aparência, entendeu? E Jesus veio como uma pessoa simples, de aparência simples. Ele não tinha nada de extraordinário na sua aparência, ele não tinha nada de chamativo que diferenciasse ele de outros homens. E por que igual eu estava falando, por que eu quero abordar esse tema? Porque muitas das vezes, desde pequeno, a gente tem essa impressão de que Jesus é aquele a qual uma denominação de igreja colocou, desenhou lá, bem bonitinho, sabe? E traz essa mensagem que, aquela mensagem que você olha para a foto de Jesus, te traz uma certa paz, porque Jesus é bonitinho e tal. E não é isso, entendeu? Muitas das vezes talvez você feche os olhos, dependendo do grau de religiosidade que você tiver, num sentido de repente já ter frequentado uma denominação assim, você fecha os olhos, se alguém falar pensa em Jesus, sua mente já vai naquela foto a qual um dia desenharam. Esse assunto veio, foi até engraçado, vou te contar uma história aqui. Esse assunto veio por conta de, eu estava trabalhando ontem, um rapaz pegou, um senhor, veja só, um senhor parou, ele comprou alguma coisa, não lembro o que, aí ele falou assim, posso orar por vocês? Aquele que quer receber uma oração, vou orar por vocês. Fecha os olhos e pensa num Jesus dos olhos claros, um Jesus bonito. Aí eu já imediatamente já questionei, falei, mas como é que o senhor sabe que Jesus é esse Jesus bonito que o senhor está falando? Olha como que surgiu o assunto, né? Como que veio à tona. Aí eu falei, não, senhor, esse Jesus aí eu não quero não. Porque você vê tamanha a religiosidade das pessoas, sabe? Quer dizer, se Jesus for de aparência comum, você não quer servir a Jesus só se ele tiver uma aparência bonita? Você está atrás de uma aparência? Não, sabe, uma coisa que não tem nexo. Então era justamente isso, né, que eu quero abordar. Eu vou estar sempre tentando abordar assuntos assim, né, no Coisas de se Pensar, como ontem na parábola dos 10 talentos, que só tem 8 talentos, que não tem lógica, né? Qual que é a lógica de ser 10 talentos se são 8 talentos, né? Então a gente tem que prestar atenção na Bíblia, a gente tem que prestar atenção nessas coisas, né? Para muitas das vezes a gente não ser enganado, né? A gente não ser
enganado com a palavra de Deus. Muitas vezes lendo a palavra de Deus e sendo enganado porque não presta atenção, porque não questiona, não põe a cabeça para funcionar, para pensar. Então foi assim que surgiu essa história, né, de Jesus era bonito, sabe? É uma coisa, entre aspas, irrelevante. Porém, a gente tem que estar atento o que diz a palavra de Deus, pô. Entendeu? A gente tem que praticar, é isso que eu quero que você entenda. Eu, você, nós temos que praticar o que está na palavra de Deus. Entender a mensagem da palavra de Deus, entender a mensagem que está sendo dada, onde ela quer nos levar, entendeu? E obedecer aquilo que está na palavra de Deus. Como eu já ensinei aqui no canal, né, nas mensagens, não quer dizer que você tem que fazer o que Abraão fez, o sacrifício de Abraão, né? Tem coisas que você tem que saber em qual momento, qual situação, para quem foi falado aquilo, se é para todos nós como gentios, se foi algo exclusivo para os hebreus, para os judeus e assim sucessivamente, tá bom? Então fica aqui essa mensagem, né? Como eu sempre falo, é simples, mas é de coração, e eu vou estar sempre buscando abordar assuntos como esse no Coisas para se Pensar, certo? Fiquem com Deus e até amanhã. E logo mais eu vou voltar com a parte 2 também do vídeo que eu falei sobre predestinação, tá bom? Então você que tem acompanhado aí, continue acompanhando, continue aprendendo, continue insistindo em aprender mais sobre Deus, sobre Jesus, e assim a gente vai conseguir chegar num nível de espiritualidade muito melhor, sem religiosidade, sem coisas que muitas das vezes nos afastam mais de Deus do que nos aproximam, né? Porque muitas das vezes, igual eu sempre falo, o ser humano tem complicado como agradar e servir a Deus, e Deus é simples, né? Ele veio como uma pessoa simples, ele era, como a gente sabe, né? Ele era marceneiro, se eu não me engano. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Ele era marceneiro, ele podia ser empresário, podia ser o criador do Facebook, do Instagram. Não, ele foi um simples marceneiro, entendeu? Então muitas das vezes, para a gente alcançar o reino de Deus, a gente não precisa ser milionário, não precisa ter um estudo, uma faculdade, um doutorado. Amém, se você estudar para isso, vai na sua fé, deve estudar mesmo, busque estudar conhecimento, mas não quer dizer que você tem um conhecimento maior ou menor do que o outro, que Deus vai te julgar ou te condenar por isso, entendeu? Jesus era simples e vai continuar sendo simples. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas no seu interior, Deus é simples, Jesus é simples. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.